Olá, eu sou o professor Maicon Cunha e no módulo de hoje nós vamos estudar a centralidade do complexo de Édipo. Bom, para a gente compreender essa centralidade do complexo de Édipo, é preciso que nós contextualizemos essa importância do Édipo, que é uma anedota ou um mito, uma compreensão metafórica da subjetividade pelo Freud, e que não está exatamente organizada em algum texto de forma bastante sistemática, mas que a gente percorre ao longo da teorização freudiana, mas que de alguma certa forma, ali na distinção anatômica dos sexos, que é um texto mais tardio do Freud, o Freud dispõe um pouco dessa questão do que é o Édipo, que ele já vinha trabalhando desde cedo para compreender as psiconeuroses, né? E o que diz essa ideia do complexo de Édipo, complexo edipiano? O que significa isso? Vamos contextualizar um pouco. O Freud faz um recuo à tragédia grega para pensar a ideia de como nos organizamos a partir de um certo mito. E que mito é esse? É um mito da peça de Édipo Rei, no qual Édipo é filho adotado, mas ele não sabe disso, de Jocasta e Laio. E Laio é o rei de uma importante cidade. E Laio recebe uma profecia de que ele será morto pelo seu filho. Em algum momento ele fica aterrorizado. Por outro lado, o Édipo também recebe uma profecia de que ele matará o seu pai, desposará sua mãe, e ele fica também atormentado com isso. E o que vai acontecendo? Como toda tragédia grega, o herói foge do seu destino, basicamente contando aqui essa historinha, que merece ser vista com mais calma, mas então o Édipo foge ou tenta fugir do seu destino, mas ele acaba encontrando o seu destino, justamente porque ele não sabia que o Laio era realmente o seu pai, e ele foge, né? Ele que não é criado por Laio, nem por Jocasta, mas ele foge e vai vivendo sua vida até que encontra Laio, que ele não sabe que é o seu pai. Eles têm algumas diferenças, eles começam a rivalizar e eles entram numa disputa, num duelo físico mesmo. E nesse duelo quem ganha é Édipo. Édipo então mata Laio, não sabendo que é o seu pai, e como recompensa por ter ganho a disputa, ele ganha a mulher de Laio. Então está realizada a profecia nessa tragédia grega de que Édipo mataria seu pai, que ele não sabe que é seu pai, Laio, e desposará com Jocasta, que ele não sabe que é sua mãe. E o que isso tem a ver com essa trama edipiana que a gente vai trabalhar tão centralmente na psicanálise? Isso quer dizer que o Freud interpreta, pensando no aparelho psíquico do menino, se a gente pensa Édipo, né? Nas fantasias mais originárias do sujeito, né, existe um apaixonamento da criança pela sua mãe. Aliás, isso vai ser tanto para o menino quanto para a menina. Né? E porque a nutrição, a inscrição de prazer, há todo um arcabouço de relação a essa mãe, que vai ser depois complexificado com a entrada do pai e tal. Né? Essa história é um pouquinho mais complexa, a gente vai ver só o básico aqui para a gente entender essa centralidade do complexo de Édipo. Então, para ficar mais fácil, vamos pegar o exemplo do menino. Né? O menino tem uma relação de proximidade com a mãe, de amor com a mãe, porque é a mãe que nutre, é a mãe que dá o alimento. Então a criança tem um apaixonamento, o menino é apaixonado. Então por isso Freud pensa Édipo casando com a mãe, Édipo apaixonado pela mãe, tem a ver com essa trama mais inicial da relação com o outro, com esse que cuida.
E depois tem uma rivalidade do menino com o pai, porque justamente o pai é esse que tem a mãe. Então tem uma rivalidade, tem uma disputa, o que incide nessa leitura grega de que existe uma rivalidade do menino com o pai, aludindo a essa história de Édipo e Laio como um conflito inerente. Então, aí o Freud entende que existe uma analogia de todo sujeito moderno, de toda a constituição da subjetividade moderna, a partir dessa ideia de uma rivalidade, de uma hostilidade e de amor, ódio, rivalidade, proximidade, temas e sentimentos dos mais básicos e mais primitivos na constituição humana estão desde o início da nossa subjetividade. Então, essa é a centralidade do Édipo. E como ela vai se desenvolvendo? O Freud entende que o Édipo, numa constituição normal, ela parte dessa ideia de uma ligação no início bastante forte com a mãe e há uma rivalidade pelo pai, né? Uma nutrição de rivalidade, de ódio pelo pai, mas que depois, inclusive, vira suporte identificatório, tem amor também envolvido. Como eu falei, é um pouco complexa essa história. Mas, então, a criança faz um jogo mental para organizar a sua inscrição no mundo. Ela pensa que o pai com quem ela rivaliza é mais forte, é mais poderoso do que ela. Olha aí a questão da lei paterna, né, como algo fundante do sujeito, como algo que organiza o sujeito. Quem está dentro da moralidade, quem está dentro da lei, passa por essa organização edipiana. Então você cede ao pai os direitos pela mãe, você cede porque você se sente menos poderoso que o pai, e depois você, como menino, vai arrumar uma esposa que é muito semelhante à sua mãe. Acaba sendo um pouco esse o resumo da ópera, para a constituição moderna dos nossos tempos, né? Mas então esse é um jogo mental que é feito pela criança na constituição do seu Édipo, né? Na constituição disso que organiza a centralidade da subjetividade humana pelo olhar psicanalítico, nesse desenvolvimento que organiza inclusive Édipo e castração, né? O complexo de castração vai estar sempre junto do complexo de Édipo. Isso vai ser importante da gente entender também. O que diz o complexo de castração? O complexo de castração diz respeito a que nós temos um medo e um desejo de completude. Nós temos um medo de perder esse signo fálico, né? A ideia do ter, a ideia do poder, né? E temos o que o Freud pensa como inveja do pênis, que seria algo que estaria na composição feminina da subjetividade, que é algo que a gente precisa colocar em perspectiva, culturalmente pensando, pensando nos nossos tempos, o quanto isso precisa ser contextualizado, né, o quanto tem uma leitura um tanto quanto machista, um pouco, né, e historicizar essa compreensão toda do que é o Édipo, mas mantemos a ideia de uma dobradinha entre complexo de castração e complexo de Édipo, na medida em que tanto na menina quanto no menino existe esse intercâmbio entre complexo de castração e o complexo de Édipo. Na medida em que o Freud interpreta que na menina existiria uma falta, a falta constitutiva da organização feminina, e ela busca no pai uma completude. Então o complexo de castração leva ao complexo de Édipo, né? Na medida em que tem-se ali no Édipo completado na menina uma fantasia de amor, e por isso que na menina a relação de apaixonamento vai estar entre o pai e a menina, e a rivalidade está com a mãe, e o contrário no menino, né? Na medida em que o menino, tendo medo de perder o pênis, pelo medo, pelo temor da castração, ele vai ceder e vai se organizar no seu Édipo a adiar
a sua satisfação, vai adiar o seu desejo pela mãe, vai reformular, vai fazer uma outra operação mental diferente da menina, mas que tem a ver com esse temor da castração, com o medo da castração, e isso está profundamente ligado à organização edipiana. Tanto o menino quanto a menina têm essa ligação inerente entre complexo de Édipo e complexo de castração. E aí a coisa vai ficando um pouco mais complexa, mas basicamente para a psicanálise essa fase, né, esse complexo que se dá ali mais ou menos aos 3 anos de idade, 3 a 5 anos de idade, e que vai ter como herdeiro do complexo de Édipo toda a moralidade, toda a possibilidade da vida social, e tendo como herdeiro o superego, né, essa instância que fala sobre a moral, isso é muito básico para a gente compreender toda a subjetividade pelo olhar da psicanálise. Então, esses dois componentes, complexo de Édipo, complexo de castração, vão ser fundamentais para a gente pensar a psicanálise e a teorização do sujeito pelo olhar psicanalítico e como a sexualidade ela vai estar o tempo todo imantando essa relação do sujeito com a realidade, consigo, com os seus registros, com os seus pensamentos e, sobretudo, na relação com o outro. Bom, pessoal, por hoje é só. Até uma próxima.